Neste vídeo, vamos estudar variações de máquinas de Turing. Vamos começar estudando a máquina com cabeçote imóvel. Vamos entender por meio de um exemplo inicial. Nós sabemos que uma máquina de Turing, o cabeçote, ele se encontra em uma posição da fita. E nós sabemos que, em uma dada transição, o cabeçote ele deve se mover para a direita ou para a esquerda. Porém, é possível construir uma máquina de Turing onde o cabeçote estando nessa posição, nós podemos fazer uma transição A, onde justamente ele vai se dirigir para um estado E', substituir A por B e o cabeçote vai permanecer parado, imóvel. Então essa é uma variação bastante interessante. Porém, nós vamos ver que essa variação, na verdade, do cabeçote permanecer imóvel, ela pode ser simulada por uma máquina de Turing padrão. Vamos pensar o que seria permanecer no lugar imóvel. Seria justamente, estando nessa posição, seria ir para a direita e voltar para a esquerda. Ou então, ir para a esquerda e voltar para a direita. E é isso que nós vamos fazer. Então, a máquina é uma óctupla M, sendo que a função delta ela vai ser uma função que possui como domínio o produto cartesiano de estado por alfabeto da fita e vai nos levar, possui como contradomínio o produto cartesiano do conjunto de estados, alfabeto da fita e o conjunto que contém as direções. Nós temos aqui direita, esquerda e I para representar que o cabeçote ele deve permanecer imóvel. Então vamos entender como simular uma transição da forma delta do estado E, lendo A na fita, vamos para o estado E', escrevemos B na fita e o cabeçote permanece imóvel. Então vamos fazer isso da forma como nós discutimos. Primeiro passo, nós movemos para a direita e como segundo passo, nós voltamos para a esquerda, permanecendo então, de uma certa forma, no mesmo lugar. Então, como nós vamos alcançar isso? Nós vamos simular um novo estado, nós vamos adicionar, na verdade, um novo estado D. E esse estado D, ele vai ter um papel bastante interessante. Então, suponha que aqui nós temos uma transição E lendo A. Então, veja que a nossa transição vai fazer E no estado E lendo A, vamos para o estado E'. Mas vamos escrever B na fita e vamos permanecer imóvel. Então, isso seria equivalente a ir para esse estado novo D. Nós vamos escrever B no topo da fita, na fita e vamos justamente nos locomover para a direita. Então, suponha que aqui seja A, o cabeçote está aqui. E nós vamos para a direita. Então, saímos dessa configuração onde estamos no estado E para essa outra configuração, onde nós escrevemos B, o cabeçote foi para a direita e o nosso estado agora é o estado D. Então, o que é que nós devíamos fazer? Nós devíamos simplesmente, nesse estado D, mover o cabeçote para a esquerda, voltando então para a posição anterior, que foi justamente onde nós substituímos o A pelo B. Então, é o que nós vamos fazer. Porém, o que está aqui nessa posição da fita, nós não sabemos. Então, nós vamos precisar fazer uma transição de modo que o que quer que esteja nessa posição, nós vamos ler o símbolo C, nós vamos substituir pelo próprio símbolo C, ou seja, nós não vamos alterar essa posição da fita e vamos nos mover para a esquerda. Então, se aqui tiver, por exemplo, X, nós vamos escrever X aqui, voltar o cabeçote para a posição à esquerda e ir para qual estado? Vamos então para o estado desejado, que é o estado E'. Então aqui nós vamos para o estado E'. E essa transição, vai haver uma transição dessa para cada símbolo do nosso alfabeto, pois veja que nós não sabemos, aqui nesse caso foi X, mas e se estivesse A, se houvesse B, se houvesse C e assim sucessivamente? Então justamente vai haver uma transição dessa para cada símbolo C pertencente
pertencente a justamente o nosso alfabeto da fita, excluindo o símbolo delimitador à esquerda da fita. Então, com isso, veja como nós projetamos uma máquina de Turing que admite a direção permanecer imóvel, o cabeçote, simplesmente simulando. Basicamente, o que nós fizemos, nos movemos para a direita e, sem alterar o conteúdo da fita, nós nos movemos para a esquerda. Então, vamos ver mais uma outra variação. Nós temos aqui uma máquina com múltiplas trilhas. Então, a fita ela vai ser composta por múltiplas trilhas. Então, aqui eu tenho a primeira trilha, aqui a segunda, assim sucessivamente até a 40ª trilha. Observem que apenas a trilha 1 ela vai possuir o marcador de fita à esquerda. As demais trilhas elas não possuem esse marcador. E, por convenção, a palavra de entrada ela estará na trilha 1. Então, por exemplo, na trilha 1, se a palavra for AABB, nós teríamos AABB. Então, como vai funcionar essa máquina com múltiplas trilhas? Então, uma máquina de Turing com K trilhas, ela vai ser definida como uma óctupla, em que a nossa função de transição delta, se antes nós tínhamos estado, símbolo, aqui nós vamos ter K símbolos, pois justamente nós temos K trilhas. E então, o contradomínio vai ser estado. Podemos escrever K símbolos, um símbolo em cada trilha, e temos uma única direção. Então, vamos entender o que significa essa única direção. Então, por exemplo, se nós estivermos nessa posição aqui central, onde o cabeçote se encontra, nós teríamos que ler todos esses símbolos dessa mesma coluna e, ao mover o cabeçote, nós movemos como um todo. Então, se nós formos para a direita, nós iríamos para a posição I mais 1. Se formos para a esquerda, iríamos para a posição I menos 1. Certo? Então, é como se movesse em bloco, de modo que você só pode ler todos os caracteres, os símbolos das trilhas que estão associados naquela mesma coluna onde se encontra o cabeçote. Então, com isso, uma configuração instantânea terá a forma estado. Aqui nós temos a configuração da primeira trilha, aqui da segunda trilha e assim sucessivamente na terceira trilha. Observe que o cabeçote ele vai estar sempre aqui nessa posição A. Então aqui A1, A2, A3 e AK. E um ponto interessante é que como o cabeçote ele está na mesma coluna, o prefixo x1, x2 até xk, ele vai ter o mesmo comprimento para todo i diferente de j. E o que vai ser a linguagem aceita? É o conjunto de toda a palavra w, tal que, a partir do estado inicial, com a palavra, a configuração, veja, da primeira trilha é o símbolo delimitador de fita e a palavra w, e as demais trilhas elas vão estar sempre onde? Na posição 1 ou na segunda posição, dependendo de como você começar a numerar, que vai ser branco. E a partir daí, em 0 ou mais transições, nós vamos chegar a um estado E, onde teremos essa configuração e o estado E vai ser final e não haverá uma função de transição, ou seja, a função de transição no estado E consumindo o símbolo A1, lendo o símbolo A1 na primeira trilha, A2 na segunda trilha, AK na 40ª trilha, vai ser indefinido. Então, com isso, o nosso objetivo agora é justamente mostrar a equivalência. Então, uma máquina padrão pode ser simulada por uma máquina de K trilhas. Vamos pensar. Então, nós temos aqui uma máquina. Vamos pensar uma máquina de 3 trilhas. Então, nós sabemos que ela vai ter a fita. Aqui começa a palavra. Então, a palavra estaria aqui, por exemplo, A, B, B.
e aqui nós sabemos que toda a trilha está em branco. Então o que nós queremos fazer é, dada uma máquina de Turing com K trilhas, como simular uma máquina padrão. Então é um cenário muito simples, pois uma máquina padrão simplesmente ela desconsidera as outras K trilhas. Então o que nós devemos fazer na máquina com K trilhas para simular uma máquina padrão é simplesmente trabalhar apenas na primeira trilha. Então, se uma transição da máquina padrão é delta no estado E, lendo A, leva para o estado E', escrevendo B, indo para a direita, então o que nós vamos fazer é, simplesmente as outras trilhas, com exceção da primeira, elas não vão ser utilizadas, então elas sempre estarão em Q, como branco. Então nós vamos operar apenas na primeira trilha. No estado E, lendo A, nós vamos para o estado E', escrevemos B, não alteramos o conteúdo das outras K trilhas e vamos para a direção indicada, que pode ser direita ou esquerda. Bem, então vamos ver agora, dada uma máquina de Turing de K trilhas, como nós podemos obter uma máquina padrão equivalente. Bem, vamos entender um pouco o princípio por trás, que é uma forma de raciocinar bastante interessante. Bem, o que vai ser feito na verdade é, suponha que o cabeçote está nessa posição. Então aqui nós temos uma máquina com K igual a 3, com 3 trilhas. Então aqui suponha que aqui tenha A, aqui tenha A, aqui tenha B. O que vai acontecer é que nós vamos considerar isso aqui tudo, certo? Digamos AAB, como um único símbolo do alfabeto da fita, ou como símbolo da fita. Então, com isso, nós podemos, nesse cenário, nós teríamos que ler um elemento, digamos C, que vai pertencer ao produto cartesiano de gama vezes gama, nesse cenário. Então, a nossa transição delta, que seria do estado E lendo um caractere A, nós teríamos delta E lendo quem? Lendo A, que é a posição da primeira trilha, A da posição da segunda trilha e B, que é a posição da terceira trilha. Então, com isso, é uma forma interessante de fazer esse pulo do gato. Por quê? Porque a nossa máquina padrão, ela recebe aqui um único símbolo. Então, essa tripla, no caso de uma máquina de Turing com 3 trilhas, seria o nosso único símbolo. Mas veja que, na verdade, ele é uma tripla. Vamos formalizar esse conceito discutido agora. Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos manter o conjunto de estados. Agora, observe que o nosso alfabeto vai ser justamente o produto cartesiano de sigma por o símbolo branco, e isso K-1 vezes. Nós temos aqui justamente o nosso alfabeto da fita, que é gama, produto cartesiano, isso tudo K-1 vezes. E veja que nós estamos excluindo das outras posições, dos K-1s, o delimitador de fita à esquerda, pois nós discutimos que esse símbolo só vai aparecer na primeira trilha. Bem, então aqui nós temos como delimitador, justamente na primeira trilha nós temos o delimitador da fita, já nas outras K-1 trilhas nós temos o símbolo branco. Então aqui nós temos como símbolo branco o mesmo símbolo branco, mas isso o produto cartesiano de K elevado a K. E a nossa função de transição delta' vai ser definida da seguinte forma. Vamos ver, se na máquina original de K trilhas, nós teríamos uma transição dessa forma. No estado E, na trilha 1 eu leio o símbolo A1, na trilha 2 o símbolo A2 e na trilha K o símbolo AK. Nós vamos para um estado E' e vamos substituir, escrever B1 na trilha 1, substituindo então A1, B2 na trilha A2, substituindo A2, BK substituindo a K na trilha K. E vamos nos mover nessa direção. Então, como nós discutimos anteriormente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente considerar todo esse símbolo A1, A2, AK como se fosse um único símbolo, que vai ser representado por essa
tupla por essa sequência de valores. E veja que justamente nós vamos fazer a transição consumindo esse símbolo e vamos nos dirigir para um estado E', onde nós vamos escrever todo esse símbolo. Mas veja que esse símbolo, na verdade, ele vai ser uma sequência, uma lista, uma tupla desses K símbolos. E então nos movemos para a direção indicada, seja direita ou esquerda. No próximo vídeo, nós vamos ver a variação da máquina com fita ilimitada em ambas as direções e outras variações também. Muito obrigado!